A história começa em 1358, quando Carlos Topia se tornou o primeiro príncipe albanês étnico a governar a Albânia. Nessa realidade, ele teria sucesso em unificar os estados albaneses em um único estado, conquistando todos os seus rivais pelo poder da Albânia. Em 1359 ele defenderia uma invasão do déspota do Épiro, contra-atacando e anexando ao fim da guerra. Após isso iria cercar e dominar as cidades de Durrës e Vlorë sob domínio de Nápoles, declarando assim o reino da Albânia, o qual seria aclamado pelo povo como rei. A Albânia iria conquistar o déspota de Zeta após uma guerra entre eles em 1385. Em 1396 começa a Guerra Bósnio-Albanesa, em que no fim a Bósnia seria anexada pela Albânia, permitindo a invasão e conquista da República Mercantil de Ragusa. As frotas marítimas combinadas da Ragusa e Albânia conseguiriam poder suficiente para enfrentar Veneza. Invadindo as possessões venezianas nos Balcãs e Grécia, conseguiria forçar uma paz favorável com a anexação dos territórios invadidos. A Albânia iria se desenvolver economicamente durante o século XV, conseguindo patrocinar navegações marítimas no Oceano Atlântico. Em 1399 começa uma guerra civil em Nápoles, na qual o rei legítimo Ladislau buscou restaurar seu controle sobre todo o reino, que estava em partes ocupado pela França. Nápoles esteve em união pessoal com a Albânia no passado, e o rei utilizaria isso como pretexto para intervir na guerra, invadindo e reconquistando o reino de Nápoles até 1401, o que possibilitaria um grande controle sobre o Mediterrâneo. Em 1402 a Albânia iria intervir na Guerra Civil de Arta, se aproveitando da instabilidade para anexar o território. Em 1409 o burguês da Sardenha Guilherme de Narbonne iria vender a ilha para a Albânia, temendo uma invasão da coroa de Aragão. A Albânia se manteria neutra durante a Cruzada de Varna, mas se aliaria ao Império Otomano durante o cerco de Constantinopla em 1453, conquistando o Peloponeso, Ática e algumas das ilhas gregas no Egeu. Após Cristóvão Colombo chegar nas Américas em 1492, a Albânia iria enviar sua própria expedição para as Américas. A expedição chegaria na costa da região nordeste do Brasil, mas só iniciando a colonização do Brasil no ano seguinte. Nessa realidade, Portugal não se importa tanto com a colonização das regiões mais ao norte do Brasil, colonizando apenas a costa da região sul e sudeste, o que permitiria a colonização albanesa no norte e nordeste. A maior parte dos colonos seriam povos eslavos e gregos, já que sua cultura não era semelhante à albanesa. A colônia receberia bastante imigração, já que no território principal todos temiam invasões otomanas. Assim, a Albânia poderia desocupar mais territórios nos Balcãs para os assimilar à própria cultura. É difícil afirmar como seria a colonização, já que na realidade a Albânia nunca nem passou perto de possuir colônias. Mas para que a realidade seja perfeita, faremos com que a colônia seja bem administrada e lucrativa. A colonização avançaria por toda a costa nordeste do país aos poucos, conseguindo atingir a população de 80 mil colonos até 1540. Após o domínio de toda a costa, a colonização avançaria para o interior. O próximo grande acontecimento seria a Guerra de 30 Anos, na qual, apesar de ser católica, a Albânia entraria ao lado dos protestantes, invadindo o Brasil português e a banda oriental do Rio da Prata. A Albânia conseguiria manter as conquistas ao final da guerra, investindo na assimilação dos novos territórios. A colônia, apesar de pertencer à Albânia, devido à composição étnica diversa, seria multicultural desde essa época, se tornando um refúgio para os oprimidos na Europa, o que favoreceria a imigração. O ciclo do ouro iria demorar mais, já que o ciclo do açúcar seria mais longo. Apesar disso, ainda traria muito lucro como uma realidade. O ouro seria investido no próprio país, em seu território principal e na colônia, ao contrário do que Portugal fez na realidade. Devido à fronteira com a Áustria, só iria entrar na Guerra de 7 Anos na fase final, ocupando a Guiana Francesa e a província de Misiones. Conseguiria manter esses ganhos após a guerra. A Albânia seria um dos primeiros países a se industrializar, e o Brasil também, já que não estaria limitado por algo como o Alvará de 1785. A Albânia não seria invadida nas guerras napoleônicas, já que mesmo antes da guerra não fazia comércio com o Reino Unido. Porém, o iluminismo e as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade chegariam ao país de qualquer forma. Então o país começaria diversas reformas sociais e econômicas, se tornando mais democrático e livre economicamente. Muitos imigrantes iriam para a Albânia buscando melhores condições de vida. O Brasil seria tratado como parte integrante da Albânia e não teria motivos para se tornar independente. A Albânia se manteria neutra na maior parte dos grandes conflitos do século XIX.
lucrando com empréstimos e venda de equipamentos bélicos aos outros países europeus. O próximo grande evento seria a Primeira Guerra Mundial, na qual a Albânia entraria ao lado da Entente. A Albânia lutaria a maior parte da guerra na defesa, porém na fase final iria invadir alguns territórios otomanos e austríacos, conseguindo obtê-los ao fim da guerra. A Albânia se tornaria a terceira maior potência da Europa, atrás apenas da França e Reino Unido. Ao contrário do que aconteceu na nossa linha do tempo, a Albânia iria invadir a Itália após a ascensão de Benito Mussolini, dividindo o país em fantoches e anexando suas colônias, sendo a principal a Líbia, aonde seria descoberto o petróleo mais tarde. A Albânia só entraria na Segunda Guerra no final e por motivos diplomáticos, se mantendo neutra e prosperando durante o século XX. Os Balcãs seriam um lugar muito melhor e a Albânia seria um país muito desenvolvido, ao contrário da realidade. O Brasil estaria melhor que na realidade, já que teria uma economia maior e mais desenvolvida, além de mais territórios. Hoje a Albânia seria a maior economia da Europa e um país altamente desenvolvido. Essa foi a história perfeita da Albânia. Obrigado por assistir até aqui. Espero que tenham gostado. Até mais.